E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Nesse momento eu gostaria de estar com uma champanhe sendo aberta nesse momento, ou fogos de artifício, ou, infelizmente se não fosse a pandemia, gostaria de estar dando uma festa para comemorar a saída do jogador mais hipócrita, mais falso, mais vagabundo que já vestiu essa camisa. Graças a Deus, hoje é um dia de muita alegria para o torcedor tricolor, para aquele torcedor que ama o São Paulo, que ama a instituição, que realmente quer o melhor para o seu time. Hoje, oficialmente, Daniel Alves, Daniel, o batuqueiro Alves, Daniel, o hipócrita Alves, Daniel, o vovô olímpico Alves, sai do São Paulo. Ele não é mais jogador do São Paulo. É algo que eu sonhava em dizer. Quem me acompanha aqui no canal sabe que todos os vídeos que eu falava, toda a análise do jogo, todo o time que eu trazia do São Paulo, toda a escalação que eu fazia, que eu mencionava o nome deste vagabundo desse jogador, me embrulhava o estômago e eu sempre batia na tecla. Esse cara não pode mais vestir a camisa do São Paulo. E eu confesso para vocês que eu estava sem esperança nenhuma de que isso poderia ser resolvido tão rapidamente, entre aspas. Achava que pelo menos ia mais um ano, até o final do ano que vem, com esta aberração desse jogador vestindo a camisa do São Paulo. Mas hoje a gente foi surpreendido positivamente com essa notícia, com essa informação, com este fato de que este verme deste cara não veste mais as cores, não defende mais o São Paulo, não entra mais em campo pelo São Paulo Futebol Clube. Gente, eu quero deixar muito claro aqui uma opinião minha, tá? É claro que o São Paulo, e aí quando eu falo São Paulo, é óbvio que está na conta do Leco, que é o pior presidente da história do São Paulo, que era o câncer do São Paulo Futebol Clube, de Raí, que foi um dos piores dirigentes do São Paulo Futebol Clube, de Alexandre Pássaro, que é uma aberração como gestor, tanto que está trazendo aí Fernando Diniz para o Vasco, né? É um cara que não entende nada, é um boçal no futebol. Isso está na conta desses caras, eles terem trazido este vagabundo desse jogador na época, em 2019, em agosto de 2019, custando o que ele custou para o São Paulo Futebol Clube. E é claro que o São Paulo não teria a menor condição, naquela época e hoje também, de trazer um jogador a esse preço, e ainda dizendo um jogador que não é um jogador que serviria para resolver partidas como ele veio. O Daniel Alves, gente, eu sempre falei isso desde o início. O Daniel Alves, ele chegou com o status do São Paulo como se ele fosse o Messi do São Paulo. Como se ele fosse aquele cara que ia decidir todos os jogos. Se ele fosse esse cara, mesmo assim, o São Paulo estaria pagando uma bagatela absurda. O clube, afundado em dívidas, não teria a menor condição de pagar esse valor, mesmo se ele fosse esse cara que decidisse as partidas, né? Então o São Paulo entrou num conto da carochinha, como dizem, né? Num conto de fada, entrou na onda deste vagabundo, desse jogador, quando ele defendeu, quando ele falou para os quatro ventos que ele era São Paulino e que ele queria jogar no clube do seu coração, que ele queria que ele queria cumprir o objetivo dele de carreira, que era jogar pelo seu clube amado, que é o São Paulo Futebol Clube. Gente, esse cara, ele é um hipócrita, ele é um falso, ele é um bandido, esse cara. Porque se uma coisa que ele não tem é amor pelo São Paulo Futebol Clube. Se ele tivesse amor pelo São Paulo Futebol Clube, ele teria sim dito que ele permaneceria no São Paulo Futebol Clube. Ele não teria forçado uma ida para as Olimpíadas, porque não foi que ele foi convocado pelo Jardine. Ele ligou para o Jardine, ele forçou a sua convocação. Ele se colocou à disposição do Jardine, praticamente forçando
a barra para o Jardine convocá-lo. E o Jardine, que é um bosta de um técnico fraco, que não tem planejamento, que não tem convicção, que não tem nenhuma filosofia, viu que Daniel Alves estava, né, indo atrás dele. Opa, deixa eu acatar aqui, porque pelo menos se tiver algum erro na Olimpíada, for uma catástrofe, tem a figura do Daniel Alves aqui como escudo, né? Foi isso que aconteceu. Então esse Daniel Alves, gente, é um dos piores jogadores, um dos piores não, eu com convicção falo aqui pra vocês, é o pior jogador que já passou pelo São Paulo em todos os aspectos. Aspectos financeiros, aspectos táticos, aspectos técnicos, aspecto de animosidade. Esse cara não é que ele sai pela porta dos fundos, ele sai pelo esgoto do Morumbi. Ele sai pelo esgoto do Morumbi. Dói no coração lembrar que o Morumbi, que o torcedor lotou o estádio do Morumbi para recepcionar este verme desse jogador e ele fazer o que ele fez. Repito, não é certo atrasar salários, mas até nesse quesito vale a explicação. O São Paulo estava com ele atrasado, os salários em relação, não é em salários em si, melhor dizendo, corrigindo. O São Paulo devia para o Daniel Alves e deve cerca de 11 milhões em luvas para o Daniel Alves. Desde janeiro deste ano, o Daniel Alves vem ganhando 1,5 milhão por mês ininterruptos. Tá caindo na conta dele, tá pingando no bolso dele 1,5 milhão ininterruptos. Ele não pode reclamar que o São Paulo está atrasando os salários, porque essa gestão, desde janeiro deste ano, a gente está no mês 9, já indo para o mês 10, desde janeiro ele vem recebendo mês a mês 1,5 milhão de reais. Ele poderia muito bem, se ele fosse, mais uma oportunidade, se ele fosse São Paulino, ele não teria, primeiro, ele não teria ido para a Olimpíada, ele teria ajudado o São Paulo, ele não teria cavado a sua vaga na Olimpíada, ele teria permanecido no São Paulo para disputar a Libertadores da América, ajudado o clube no início tenebroso do Brasileiro que o São Paulo teve, ele teria ficado. Segundo lugar, ele não teria dito o que ele disse lá na Olimpíada depois de ganhar a medalha de ouro, de ter exposto a diretoria do São Paulo, de ter feito o que ele fez, que essa diretoria não tem culpa por ele estar tendo que receber cerca de 11 milhões de reais em luvas. A culpa é do cancerígeno Leco, né? Essa fatura deveria ir para esse desgraçado desse Leco. Então, segundo ponto. E terceiro ponto, gente, se ele fosse realmente São Paulino, se ele amasse o clube, se ele fosse um torcedor de verdade, como ele vendeu ser, e Leco, Pássaro, Raí, esses três imbecis caíram no conto da carochinha do Daniel Alves, ele simplesmente teria dito, a questão da dívida, eu vou envolver meus advogados, o jurídico do São Paulo, só que eu estou ganhando aqui mensalmente, está tudo certo e eu quero cumprir o contrato, eu sou o jogador do São Paulo, eu sou um torcedor acima de qualquer coisa, eu vou permanecer aqui até o fim e podem contar comigo. Era essa postura que a gente gostaria de ver de um jogador que se diz torcedor do São Paulo. Ou então, olha, não tem mais clima, eu não consigo mais jogar, realmente a dívida está numa estratosfera, eu prefiro sair, vamos fazer uma rescisão aqui e tal, eu vou cuidar da minha vida, a gente trata isso separado. E não fazer o que esse cara fez. Vai para a Olimpíada, ou melhor, vai para as eliminatórias, força, né, a ida para as eliminatórias também, e aí ele simplesmente fala que não quer voltar porque o São Paulo está devendo 11 milhões para ele. Gente, tem que controlar aqui para não falar coisas que a gente gostaria, né? Senão eu sou até banido aqui. Mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pra gente, pro São Paulo Futebol Clube, para nós torcedores, pro elenco, pro trabalho de Hernan Crespo. A saída deste peso morto, deste vagabundo, desse salafrário desse Daniel Alves. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Esse cara não faz falta nenhuma, ele estava jogando pior que o Igor Vinícius, Esse cara não tinha a menor condição de continuar vestindo a camisa do São Paulo. Ele estava prejudicando o São Paulo em todos os sentidos. E o Hernan Crespo, claro, estava numa
numa situação ali realmente muito complicada, porque é o Daniel Alves. Ele tem esse status, ele chegou com esse status. E por toda a questão de dívida, por toda a questão com a diretoria, por todo o envolvimento que ele tem no elenco, ele se via realmente numa sinuca de bico ali. Eu tenho certeza que o São Paulo vai jogar muito melhor agora, nesse momento, sim, esta meba desse jogador. Graças a Deus esse cara saiu do São Paulo. Graças a Deus o São Paulo vai rescindir. Tudo indica que vai rescindir. E aí, gente, não me importa se esse cara vai pro Flamengo, porque ele não fez 7 jogos ainda, né? Então, de acordo com a lei, ele pode sim se transferir para um clube brasileiro. E para pagar o que ele quer ganhar, né? Quais times tem aqui no Brasil? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu acredito que esse movimento que ele está fazendo foi porque Gabigol, foi porque Everton Ribeiro, foi porque jogadores do Flamengo ali estão orquestrando a ida do Daniel Alves para o Flamengo. E, gente, posso falar? Vá com Deus, cara. Vá com Deus. O problema agora é do clube carioca, não é mais o São Paulo. A gente está se livrando tardiamente, é bem verdade, de um dos maiores problemas que o São Paulo já se meteu. Esse é o pior jogador da história que passou pelo São Paulo Futebol Clube em todos os aspectos. Um fiasco, uma verdadeira vergonha. Esse cara não deveria nunca mais pisar na calçada no estádio do Morumbi. Esse cara deveria ser proibido legalmente pela justiça de não entrar mais no bairro do Morumbi, onde existe o estádio, ou na Barra Funda ali do CT do São Paulo. Esse cara não deveria mais pisar próximo, porque esse cara é um falso, é um pilantra, é um vagabundo, é um hipócrita. E o São Paulo, graças a Deus, se livrou dessa meba. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso também. Eu tô radiante, para falar a verdade, porque era o que eu mais queria. Esse cara nunca poderia ter vestido a camisa do São Paulo, este vagabundo desse jogador mequetrefe, desse safado, desse Daniel Alves. Ele é um pilantra vagabundo. Graças a Deus o São Paulo se livrou dessa ameba chamada Daniel Alves. Grande abraço para todo mundo. Vamos São Paulo!